Vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. Segundo o saudoso sociólogo Bauman, junto com o tempo, o amor também escorre pelas mãos. E para falar de amor, desamor e ódio, com a gente está aqui hoje a filósofa Márcia Tiburi. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Rafael. Seja bem-vinda, vamos bater papo sobre amor. Que bom. E outras coisitas más que vem no pacote. Vamos. Uma coisa que me ocorreu logo que eu vi o tema da nossa conversa, eu fiquei pensando, o amor é uma condição inerente ao ser humano? Ou seja, os animais amam? É bom sempre a gente lembrar que nós somos animais, né? Os animais, os outros. Então. Nós somos os racionais, né? Pelo menos é o que se diz por aí. A gente tem logos, como dizia o Aristóteles, né? Tem logos, logo é um animal que se junta com os outros e constitui uma sociedade. Então, tem isso. Mas acho bem legal a gente começar pensando mesmo que o amor não é algo da natureza. O amor é uma invenção. No entanto, existem teorias que dizem que o amor nasce justamente da nossa condição de animais mamíferos. Tem teorias que dizem que nós somos seres amorosos porque o amor já é uma hiperelaboração simbólica e imaginária em cima de uma condição que é corporal. O nosso corpo precisa de calor e nós nos aquecemos próximos uns dos outros. Então, nessas teorias, que são teorias também que depois desenvolvem várias considerações sobre ética e sobre política, o amor nasceria, sim, da nossa relação corporal. E aí os animais também seriam amorosos. Os porquinhos, os cachorrinhos... Mas nesse sentido, o que é diferente os cavalos, de as paixão? Vacas. Então, é super diferente. Porque o paixão que tem essa... Pelo menos na ideia popular, né? A paixão tem essa coisa carnal, da sede animal irracional. A gente tende, aí vem as teorias populares e digamos assim, as reflexões mais históricas, sociológicas, filosóficas, né, que tem uma diferença entre esses mundos, que é interessante da gente ver. Mas a gente trata o amor-paixão virou meio que a grande questão do amor, porque também houve uma construção que nos levou a pensar que o amor-paixão é o amor verdadeiro, o amor que importa e a forma especial do amor. Mas tem a ver também com a ideia de toda uma mitologia que foi construída desde os primórdios dos textos que chegaram até nós, não só nos textos escritos da literatura e da filosofia, mas também, digamos assim, no mundo das imagens, né? Então, tem muita representação sobre o amor, mas, sobretudo, dá para a gente dizer que o amor é um texto. E o amor-paixão tem uma história muito rica na literatura, mesmo a filosofia trabalhou bastante isso. Com a história do romantismo, na modernidade, o amor-paixão ficou fortíssimo. Você vai pegar os textos de figuras como Stendhal, por exemplo. Mas antes, a ideia do amor romântico, que é uma ideia medieval. De onde vem? Que é que a gente carrega até hoje, né? Mas a ideia do amor-paixão como um amor de sofrimento, como um amor de intensidade, isso vem muito da Idade Média, daquele lugar do amor cortês, que é o amor do cortesão, aquele homem que idealiza uma mulher e que vive para essa mulher. E aí tem uma história muito interessante também entre esse período medieval do amor cortês, que vai desembocar no amor romântico mais moderno, que é a era do coração, que tem a ver com o corpo também. Hoje em dia a gente está vivendo, digamos assim, o órgão que regulamenta as nossas relações e a nossa ideia de conhecimento é o cérebro. Então, a neurociência está em alta e todas as filosofias voltadas para a mente, para o cérebro, para a linguagem. Mas o período moderno foi o período do coração. Então, o amor romântico, a questão romântica estava naquela época. Hoje, o amor é digital, né? Uhum. Naquela época, o amor era romântico, era o coração, era um órgão do sofrimento. E o amor, ele era definido muito por uma expectativa de uma alteridade que está sempre distante, sempre longe. Então, ou eu tenho que mandar uma carta para encontrar aquela pessoa que eu amo e eu idealizo. Nessa expectativa. E a expectativa é importantíssima, então eu idealizo também porque está sempre muito longe. Eu acho que o amor entre nós hoje, Rafael, ele se transformou num certo delírio de exigência. Então, é um delírio de exigência. As pessoas ficam doidas para ter alguém que seja o objeto idealizado. E a gente... Exatamente o que ela quer. E se não vira a página do Tinder e vai para o próximo. E a gente vive esse amor. Mas é curioso, você falou do amor digital.
o que eu percebo muito é que as redes sociais, principalmente, permitiram que as pessoas mostrassem que elas realmente são, né? Assim, o que acontecia é que antes as pessoas não tinham voz, ou não se mostravam a toda hora, né? E isso, algumas pessoas se tornam muito interessantes e outras se tornam insuportáveis, na medida que você conhece melhor, porque tem ali a pessoa se expondo, se exibindo publicamente para os outros, os amigos ou quem segue e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que as relações interpessoais físicas se tornaram mais escondidas, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que a gente se exibe no Facebook, a gente se entrega menos na relação amorosa em si. Talvez porque tudo isso tenha virado muito discurso. Hoje existe uma certa discursividade sobre o amor que se realiza, digamos, nas redes sociais muito, para falar de uma vida cotidiana, né, de um cotidiano virtual também que faz parte da nossa história, mas existe também um discurso de ódio. E eu acho que a gente, para ser bem razoável assim, com essas coisas, tem que pensar muito na importância do amor numa época em que o ódio está em alta, que o ódio virou um capital. Então, o amor pode ser também uma força de resistência. Capital político também, claro, um principalmente. capital em todos os sentidos e, sem dúvida, um capital social e político. E como o ódio virou isso, mas o amor pode ser um perfurador dessas blindagens, digamos, do capital, dessas verdades prontas. Eu ainda confio na energia do amor. Acho que tem um elemento do amor que é uma energia psíquica. Então, esse desejo do outro, a curiosidade pelo outro, a vontade do outro. Na origem da filosofia, por exemplo, está o amor. O amor, a filia, né, que é um dos tipos de amor. Tem eros, que é um tipo de amor. Mas existem muitas formas de amor. E esse amor que é um desejo. O desejo é uma coisa genial. E é uma coisa fundamental na vida das pessoas. Isso sim, a gente se torna humano, entre aspas, por conta do nosso desejo. E numa época como a nossa, em que o ódio está em alta, tem digamos assim, as instituições tentam conduzir o ódio a seu favor. E as pessoas são todas as otárias do ódio, porque elas começam elas começam a viver um ódio que nem é seu. Do mesmo modo com o amor, a gente pode levar as pessoas a viverem uma certa experiência do amor que não é sua. E tem muita fantasia, as pessoas compram fantasias, vivem fantasias. A gente vê hoje as pessoas amando mais o seu celular e o seu carro do que amando os seres humanos. As prioridades assim. Mudaram, né? Então, isso faz parte desse delírio que constitui, acho, a nossa época. E a gente falando aqui de amor digital, a verdade é que a gente usa aplicativos de celular hoje para assistir vídeo, pedir pizza e também para arranjar namorado ou namorada, né? E as relações afetivas e amorosas, então, são afetadas muito pela tecnologia. Vamos ver o que alguns outros convidados disseram sobre esse assunto. A internet, como Cupido, começou muito lá atrás, né? Em 1990, começaram as salas de bate-papo, né? Que depois ficaram obsoletas com a chegada dos sites. E depois dos sites, chegaram os aplicativos que trazem uma velocidade gigantesca, né? Eu conheci meu marido num site de relacionamento, que foi o precursor dos aplicativos, né? A minha própria experiência pessoal, experiência de amigas próximas que também estão hoje casadas, com famílias lindas, felizes, satisfeitas, através dessa tecnologia. Por outro lado, eu percebo um preconceito gigantesco em torno. Tem pessoas que não falam como se conheceram, é uma saia justa muitas vezes, né? Temos que parar de ficar só repetindo esses mesmos discursos das relações líquidas, das relações efêmeras, enquanto as pessoas estão tendo a oportunidade de se encontrar, de se conhecer, de se autoconhecer e, a meu ver, temos que também ter um olhar menos fatalista e mais otimista sobre essa questão. Por mais que a gente tenha tecnologia, o amor ainda continua sendo um artesanato. Se a tua mulher não está te contando a vida dela, para quem ela está contando? Ela está contando para alguém. Tem uma conta fantasma aí. Se tu não está interessado, alguém vai estar interessado. Se não estar atento, alguém vai estar atento. Essa atenção refinada, a gente não pode abdicar. É um artesanato. É curioso, né? Porque você está falando de desejo. E eu acho que justamente o desejo agora se expressa de maneira diferente na medida que você entra num aplicativo de conhecer pessoas. E aí você
não sei se é insensibilidade o termo, ou enxergar o outro como um objeto, como você estava dizendo, e aí por isso é descartável. Mas é um pouco isso, né? Eu brinco que aplicativo de relacionamento é revista da Avon. Você fica, quero, não quero, né? Assim, é um pouco... É como escolher uma nova televisão para comprar em casa. Tem muito disso. E num certo sentido, vai ser sempre assim, porque as nossas relações todas, e as amorosas nos deixam mais tristes, acho que porque a gente quebra o nariz mais fácil, todas as nossas relações são mediadas por fatores de classe, de gênero, de sexualidade, de raça, de idade e vários elementos que configuram preconceitos, aqueles os mais arraigados e os mais escondidos. Então, a gente pensa o amor verdadeiro. Gente, nós amamos dentro das nossas classes sociais, dentro das nossas raças, dentro das nossas circunstâncias. O amor é muito mais histórico. No entanto, a gente idealiza, porque a idealização é o sentimento. Eu sinto aquilo. E, às vezes, a gente consegue ultrapassar isso, ultrapassar a classe, a raça, o gênero, a sexualidade, constituir idealizações, digamos assim, mas concretizar as idealizações. Aí é uma coisa incrível. Mas essa desconstrução da idealização, então, é positiva? Eu acho que é absolutamente positiva. E, sobretudo, se a gente conseguir viver um amor concreto. Eu até chamo de amor mamífero. Aquele amor que é assim, os corpos foram felizes e as éticas se deram bem. E acho também que tem essa coisa de invenção, sim, é óbvio. Então, é uma construção social. Tem uma ética do amor, ou seja, tem um jeito de olhar para o outro, de se relacionar com esse outro que está baseado em princípios, respeito, dignidade. O amor-paixão é perigoso por isso, porque você vê em nome do amor-paixão, muitas mulheres já foram assassinadas. Homens acham que são donos, que possuem mulheres, que essas mulheres são suas, como se elas não fossem seres humanos que tivessem o direito à sua vida e à sua vida própria. Inclusive, um direito que a gente tem que afirmar que é uma conquista de nossa época, o direito a separar-se, a ir embora, a dar um pé na bunda, a levar um pé na bunda. O pé na bunda é super educativo, é fundamental. Teve aquele não é não no carnaval, né? Exatamente. Levar um pé na bunda, receber um não qualquer, é muito fundamental para a constituição da subjetividade. Claro. As pessoas têm que perceber que isso é educativo, esse pequeno sofrimento é fundamental. Concordo plenamente. Agora é a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço em que nós divulgamos projetos que incentivam a leitura e a escrita. Se você tem um projeto para divulgar, não deixa de entrar em contato com a nossa produção e mandar o seu vídeo. A gente vai ter o prazer de mostrar. A gente volta ao estúdio depois do intervalo. O meu projeto é o Escrevi na Rua, onde eu monto uma espécie de stand móvel lá na Avenida Paulista, número 1919, e eu passo os dias escrevendo crônicas, contos e o meu terceiro livro, e vendendo os 2 livros que eu já publiquei, o Querido Jaime, que é o primeiro, e o Inimigo Íntimo, que é o segundo. O meu projeto tem como maior preocupação a questão da democratização da literatura. Eu sei que tem pessoas que andam ali pela Paulista e nunca entraram numa livraria. Às vezes elas não se sentem à vontade, mas como eu estou ali na calçada da avenida, elas geralmente passam e vêm até mim conhecer os livros, e é muito bom ter esse contato direto com as pessoas que vão me ler e que muitas vezes voltam para dizer o que acharam no meu trabalho. E em pouco mais de um ano eu já vendi mais de 3.000 exemplares. Então é muito bom saber que o brasileiro gosta de ler, sim. Às vezes o que falta é o material ali disponível e que interesse, né, as pessoas. Olá, o Trilha está de volta. E o nosso assunto de hoje é o amor. Antes da gente continuar o nosso papo com a Márcia Tiburi, vamos às dicas literárias da Cátia Navarro. Cadê o amor? Carola Saavedra cria uma história de amor e abandono em O Inventário das Coisas Ausentes. Nesse livro, o narrador conhece Nina na faculdade, tem um envolvimento com ela e, a partir daí, ela de repente some e deixa 17 diários para ele. Ele tenta reviver Nina através desses escritos. Mas como fazer isso com uma pessoa ausente? É então que ele faz um verdadeiro inventário desses momentos na memória dele. Eu vou ler um trechinho disso que ele lembrou para vocês.
Ela diz: você quase não me beija, você quase não quer sair de casa, você quase não fala comigo direito. E quando fala, é com tanta impaciência, esse desamor. Para que você me quer aqui? Talvez seja melhor eu ir embora. Nina me encara triste, derrotada. Eu a abraço com força, eu penso. Não vai. Nina, não vai, fica, eu penso. Mas não digo nada. E novamente eu esqueço e não digo nada. E passam-se dias e mais dias, noites. A atitude do narrador pode ser a de qualquer um de nós, que muitas vezes não diz o que sente. Guarda. Para quê? Na verdade, fica aquela angústia das palavras não ditas, nesse mundo de amores que evaporam no ar. Márcia, eu acho muito louco porque as relações amorosas, elas começam hoje em dia com um clique, né? E terminam com um clique às vezes também. Você acha que as relações amorosas nesse meio virtual, elas são menos verdadeiras, mais... Tem uma categoria que eu acho que a gente pode usar aqui, que é a categoria do ato virtual, o ato digital também. Isso, nos meus livros de filosofia, eu falo Esse aqui bastante. Tem? Nesses dois. Nesses dois. Filosofia prática e o Como Conversar com o Fascista, eu falei dessa questão do cotidiano virtual e do ato digital, que é o ato justamente de... por meio de um clique, por meio de uma microação digital, teclei, apertei com o dedo ou touch, né? Uhum. Fiz esse gesto e ali eu acho que eu realmente realizei alguma coisa importante. E, de fato, as pessoas acham que vão para as redes sociais e ali transmitindo informação ou passando adiante ou curtindo, né? Dando um like qualquer, que realizaram alguma coisa. Eu acho que isso também faz parte da vida amorosa. Nesses aplicativos e mesmo nesses flertes de Facebook, pelas redes sociais de modo geral, as pessoas acreditam estar realizando alguma coisa. Eu tive uma amiga que namorou um ano e meio, 2 anos, um sujeito que vivia longe. Nunca se viram, nunca se encontraram. Quando começou a ficar meio exagerado, eles resolveram se encontrar, então a relação acabou antes deles se encontrarem, porque encontrar não fazia sentido. Mas eles se amaram loucamente durante 1 ano e meio. Perdia noites por causa dele. Ficavam conversando todo o tempo. Era uma coisa muito engraçada. E isso era uma espécie de... Era um amor virtual, era uma vida... A vida que se locupletou, que se realizou no digital. Mas não por isso é menos verdadeiro. Não teve corpo, mas era uma coisa, assim, digamos, altamente idealizada, fora do mundo concreto. Era dentro de uma história virtual da vida. Quer dizer, eu vivia um sonho. Imagina os românticos do século XIX escrevendo aquelas cartas para uma pessoa que já tinha morrido e poemas para alguém que já tinha morrido. É do mesmo nível, só que o fantasma tá ali. E aí a gente podia falar Tem assim, foto do perfil, o fantasma. Mas vê, que coisa interessante. A internet providenciou para nós tanto um amor digital, que é um amor espectral, quanto também um ódio digital, que é um ódio espectral. E por isso eu acho que a gente não tá vivendo nisso a realidade da nossa existência. A gente está produzindo uma vida fantasmagórica. E tudo bem, faz parte, estamos nessa, não vamos viver de maneira ressentida em relação a isso, mas eu acho que seria bom uma autocrítica, uma reflexão um pouco mais profunda, porque talvez a gente esteja perdendo outras coisas interessantes. Mesmo sob algumas suspeitas e preconceitos, muitas relações nascem através do mundo virtual. E será que elas são mais artificiais por causa disso? Na minha tese, que surgiu e que depois se transformou nesse livro, eu começo abordando a questão do amor na era digital. Os aplicativos não transformam o amor, né? Eles nascem e são inseridos dentro dessa lógica contemporânea da velocidade e da agilidade. Mas só tem pegação, mas isso é um horror, só tem gente que não quer nada. Bem, eu acho que experimentar com responsabilidade e com consciência faz parte do processo de amadurecimento. E eu também percebo que quando essas tinderelas chegam no consultório e me falam do que elas estão buscando, do que elas não estão encontrando, elas vão se autoconhecendo. Elas percebem mais sobre as incoerências internas, o que elas dizem que querem, o que elas estão fazendo, sobre o que elas pensam que querem, mas o que, na verdade, elas se sentem mais realizadas encontrando. Então, funciona também quando você tem um espaço de troca, seja como psicoterapeuta, que é o meu caso, ou como
amigas que também conversam sobre os usos, funciona também como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que com a web, o casamento foi atingido. Não há estabilidade. É preciso ter muito mais concentração no outro. É difícil conhecer alguém. As pessoas, elas demoram para se apresentar, para se confessar. A única fonte segura que temos hoje em dia é a amizade. A amizade vai te carregar para um grande amor. A amizade é quando alguém não desiste de ti, mesmo quando tu já desistiu. Eu acho que uma segurança afetiva, é uma fortaleza afetiva na amizade, que combate a pressa, que combate os tempos líquidos, que combate a falta de tato. Porque o amigo não cobra, o amigo existe. E o amigo vai existir em qualquer fase da tua vida, com quem você estiver. Muito legal, né? E as Tinderelas estão por aí. Achei genial as Tinderelas. Aquela mulher do... Como chama? Dos livros cinza, aquele livro cinza, lembra? Aquele das... gente, Ella James, dos 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza. Então, a mesma figura que delira numa idealização amorosa que se faz presa dessa idealização, né? Que é a questão do saquermasoque, o problema... E a amizade é uma saída, como o Carpinê já está falando. Então, mas eu acho que são formas de amor. As amizades Diferente. também acabam. Acredito que as amizades acabam muito. As amizades também não são seguras. Há tanta traição no campo da amizade quanto no campo do amor. Então, sobre a insegurança, eu acho que a gente pode sempre pensar que é isso. Mas isso é da vida. A vida é insegura. A gente pode morrer a qualquer momento. Então, a segurança não é a grande questão. E essa é a graça também da vida. Eu acho. Se fosse segura, é a aventura. Agora, o fantástico é você poder desenvolver uma relação intensa. Nesse livro da Fuga Perfeita... Que você agora, vamos puxar da não ficção para a ficção. Então, nesse livro em específico, tem uma relação de amor-amizade muito interessante entre os dois personagens. Uma fuga perfeita é sem volta. Então, o livro, só uma coisa, o livro ganhou um prêmio agora, não foi? Ele foi indicado. Foi indicado a um prêmio? Foi indicado ao Prêmio Rio. Eu já estou prevendo que vai ganhar, então. Seria lindo. Prêmio Rio Literatura. Essas coisas impossíveis. Mas é muito bacana você ser indicado para um prêmio num contexto em que a literatura também está tão em baixa, em que, ao mesmo tempo, o que é a literatura? Né? A ficção. A literatura não é só uma história que você conta. Para quem lê o livro, ler é autoconstruir-se e escrever também é autoconstruir-se. Você sabe disso? Enfim, a gente se reinventa e a gente se inventa. E se descobre. Exatamente. Perigosíssimo. Então, eu acho a grande aventura da vida essa da escrita. Mas tem uma outra graça da escrita do romance, né? A escrita que é diferente A escrita do romance, ela é invenção de si. Porque nos livros de filosofia, as pessoas procuram questões e respostas. E encontram infinitamente mais questões do que respostas. E o romance... Ainda bem. Eis um bom livro de filosofia, né? Mas o romance trabalha a sua sensibilidade, trabalha o seu imaginário. O romance trabalha com os afetos. Ele mexe, claro que a filosofia também faz um pouco isso, mas o romance faz isso de um jeito muito direto, porque ele te coloca em contato não com uma ética e não é para explicar nada para ninguém. O romance é para fazer você sentir as coisas, né? Por isso eu acho tão bacana a gente pensar nessa produção. Você explica sem dizer que está explicando, é isso. Né? E por isso que eu acho tão bacana a gente poder escrever. Eu vivo há 10 anos que eu fico dando oficinas e laboratórios de literatura e é isso que eu vejo nas pessoas, no autoconstruir-se. Né? A gente inventa o texto e a gente é texto. O texto é criador de subjetividade. Você escreve você põe um livro no mundo e você põe um jeito de pensar e um jeito de sentir. As pessoas que leem vão ser afetadas por isso e isso vai transformar suas vidas. E eu acho que a gente tem negligenciado muito isso na nossa cultura toda rapidinha, toda moderninha, toda preocupada com os rendimentos e os desempenhos. A gente tem negligenciado isso e isso é negligenciar isso, abandonar isso, é abandonar a nossa alma.
Porque a gente põe no livro Nossa terapia. É a nossa alma, gente. É todo o nosso psiquismo, é a nossa subjetividade. Você sabe que eu brinco que eu não faço terapia, porque se eu fizer terapia eu paro de escrever. Sabe quem falava isso? O Adorno. Teodoro Adorno falava isso, que a psicanálise faria... Nem sabia. É isso, ele faria mal ao escritor. Claro, faz, não tem a menor dúvida que faz. Então, mas eu escrevi esse... Eu faço, né? E aí eu escrevi... Não, mas vê, saiu 600 páginas porque eu tinha um sonho, esse sonho que voltava, e não tinha jeito, só a literatura seria um lugar para acolher... Válvula de chá. Digamos assim, um lugar onde você pode acolher a sua dor, o seu patos, o seu sofrimento, o seu êxtase, aquilo que para você é complexo demais a ponto de não poder simplesmente resolver, porque não é um problema, é uma forma de existir. Márcia, infelizmente nosso papo está chegando ao fim. Foi ótimo, eu queria continuar por mais... Muito obrigada. Por mais Adoro horas. Conversar com você, obrigada. Foi um prazer. Em vários lugares, é sempre bom a gente se encontrar. Obrigado. Beijo. Um beijo, obrigada. Infelizmente, chegou ao fim o nosso papo. Obrigado pela sua presença e pela sua audiência. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Eu espero vocês semana que vem. Até lá.